Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. E no capítulo de hoje, a bala de prata que detona os livros apócrifos. Bala de prata? Bem, é uma expressão popular baseada no folclore. Significa uma solução simples para um problema complexo. Como na crença popular, a bala de prata é a munição mais eficaz para eliminar os piores monstros, lobisomem e companhia, de uma forma definitiva, sem deixar dúvida. Da mesma forma, usando uma analogia, uma evidência que se torna uma bala de prata é quando, ao mesmo tempo, essa evidência é simples, clara e irrefutável, suficiente para deixar nossa incredulidade abalada, baleada ou abatida, aniquilada. Tem um personagem do cinema e da história em quadrinho, o famoso Lone Ranger, Cavaleiro Solitário, que ele ficou famoso por usar a bala de prata contra os bandidos. Bem, meus amigos, mas bala de prata contra os livros apócrifos? Bem, nós falamos bem no início dessa série que existe por aí vários exemplares, edição de Bíblia com quantidade de livros e capítulos diferentes. Embora no Brasil a gente só conheça principalmente duas. A Bíblia Evangélica, ou Protestante, com 66 livros e 1.189 capítulos. E a Bíblia Católica, com 73 livros e 1.334 capítulos. Aí surge aquela questão que de vez em quando os cristãos ficam se debatendo. A Bíblia Católica tem livro a mais? A Bíblia Evangélica tem livro a menos? Aí aqueles que têm menos conhecimento ficam acusando os outros. Vocês protestantes arrancaram o livro da Bíblia. E os protestantes, vocês católicos inventaram o livro. Bem, como é isso mesmo? Afinal, está faltando algum livro na Bíblia Evangélica? E existe até livros que não estão em um lado da Bíblia, mas estão em outra Bíblia lá fora. Por exemplo, o livro de Enoque, que não está nem na Bíblia Católica, nem na Evangélica. Por quê? E outros livros escritos na época dos primeiros cristãos. Vamos explicar alguns termos. Livro apócrifo. Como são chamados os livros históricos dos tempos bíblicos, que não foram considerados 100% divinamente inspirados, como os demais que compõem a Bíblia. A palavra apócrifa significa uma obra religiosa destituída de autoridade canônica. Vem do grego clássico, apócrifa, significa oculto, ou difícil de entender. Livros canônicos. A palavra cânon significa regra de fé, ou vem da palavra grega cânon, que significa regra, ou vara de medir, uma régua. Livros canônicos são os livros considerados 100% inspirados pelos homens santos que classificaram que entre centenas de livros escritos nos tempos bíblicos, separaram aquele livro que não tinham erros, são os canônicos. E apócrifos, os que têm erros, são livros históricos, contem histórias reais do povo judeu, mas também contém muitas lendas. Essa é a diferença. Apócrifos não são livros satânicos, como alguém pode dizer. São simplesmente livros de história, que não são perfeitos. Já os livros canônicos são perfeitos. São considerados perfeitos. Portanto, são chamados canônicos, medidos perfeitos. Bom, aí na Bíblia Católica existem 7 livros apócrifos, que não fazem parte do grupo original dos livros, mas foram acrescentados posteriormente. É fato conhecido pelos historiadores que no Concílio de Trento, organizado pelos líderes católicos, na época da Reforma Protestante, aquela briga que teve entre a Igreja Católica, a Evangélica, etc. Então, no Concílio de Trento, em 1546, 7 livros a mais foram acrescentados na Bíblia para tentar defender alguma doutrina que os livros canônicos não defendiam. Embora esses livros apócrifos não foram inventados naquela época, eles já existiam. Era um livro lido pelos cristãos. Você leu um livro hoje de história, um livro escrito por um escritor evangélico, mas não é perfeito. Só que esses apócrifos foram considerados meio que canônicos, incluído na Bíblia Católica, e começou um debate, uma polêmica que se arrasta até hoje.
Usando a história e a arqueologia, nós temos centenas de argumentos que explicam claramente que a Bíblia original, usada pelos primeiros cristãos, não continha esses chamados livros apócrifos. Só que hoje nós queremos apresentar um argumento melhor do que todos esses aí. Uma bala de prata, que não tem como ninguém refutar. A pessoa pode rejeitar porque quer, mas não refutar. Vamos conhecer aqui esses livros apócrifos. Aqui nós temos todos os livros da Bíblia Católica. E esses em laranja são os livros apócrifos. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos. Não confundir com Eclesiastes, são dois livros de nome diferente ou parecidos. E o livro de Baruque. São livros que contêm a história dos judeus, mas contêm muitas lendas também. Por isso, não estão classificados como os canônicos. Bem, também é bom deixar bem claro que a diferença entre a Bíblia católica e a evangélica está somente no Antigo Testamento. O Novo Testamento católico é exatamente o mesmo do Novo Testamento evangélico. 66 livros, 260 capítulos, a mesma história. Pode mudar a tradução, alguma coisinha, pouca coisa, mas a mesma história. A diferença é o Antigo Testamento. E nós temos que analisar isso com calma. Deixando bem claro que as duas Bíblias tem a palavra, digamos que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia Católica tem uns livros a mais que não são considerados a palavra de Deus. Mas você pode, usando a Bíblia Católica, conhecer a Deus pela Bíblia Católica. Só que 7 livros a mais pode conter alguma doutrina que entra em contradição com a demais. Bom, mas vamos ao que interessa. Aqui nós temos todos os livros da Bíblia Católica, com seus totais de capítulos, os apócrifos. Lembrando também que existem livros comuns nas duas Bíblias, mas com uma diferença de capítulos. Por exemplo, o livro de Esther, na Bíblia evangélica, tem 10 capítulos, mas na católica tem 16. O livro de Daniel, na Bíblia evangélica, tem 12 capítulos, mas na católica tem 14. Por quê? Porque esses 2 capítulos a mais de Daniel foram acrescentados mais tarde, então não são considerados fazendo parte do original. Assim como os 6 capítulos a mais no livro de Esther. Portanto, além de livros a mais ou a menos na Bíblia, há também capítulos a mais ou a menos. Bom, outro detalhe, Joel tem 3 capítulos na Bíblia evangélica e 4 na católica. E Malaquias tem 4 capítulos na evangélica e 3 na católica. Só que é só uma divisão diferente de capítulo, mas o conteúdo dos 2 livros é exatamente o mesmo. Apenas os editores divididos de forma diferente. Muito bem. Então, a Bíblia Católica possui 7 livros a mais, a Protestante possui 7 livros a menos. Se você pegar uma Bíblia Católica de estudo, eles reconhecem que esses livros apócrifos foram acrescentados depois e eles estão até classificados com outro nome. Eles estão chamados de deuterocanônico, que significa inspirado posteriormente. Então, na própria Bíblia Católica, eles reconhecem que esses 7 livros a mais, eles têm algum detalhe diferente dos originais, então foi uma inspiração reconhecida mais tarde. Uma das melhores Bíblias católicas que existe hoje no Brasil é a Ave Maria. É uma edição fabulosa, linguagem, tradução muito boa, que contém esses livros apócrifos. Bom, conheça bem que os 1.334 capítulos da Bíblia Católica com os apócrifos, que nós vamos precisar usar eles mais tarde. Nós temos aqui esse destaque em azul, são os livros apócrifos, com os capítulos apócrifos. Temos aí. Então, surge a questão. Quais das duas Bíblias é a Bíblia canônica oficial perfeita, com os livros perfeitos? Nós temos aqui uma imagem mostrando a nota de R$100, frente e verso, com alguns sinais marcados. Esses pontinhos são sinais, eles apontam onde o Banco Central ocultou certos códigos para diferenciar uma nota de R$100 verdadeira de uma falsa. É um código de segurança. Quando aparece alguma nota falsificada, quem conhece a verdadeira e conhece o código de segurança, ele percebe. É aquilo que nós estamos defendendo desde o começo. Será que Deus colocou na Bíblia algum código de segurança para que a gente possa diferenciar uma Bíblia que tem um livro canônico completo de uma Bíblia que está alterada? Eu creio que sim. E quem viu os capítulos anteriores dessa série
já deve estar começando a perceber como é que esse código está inserido na Bíblia. Nós temos aqui no Brasil as duas Bíblias mais populares, é a católica e a evangélica. Bem, vamos agora fazer um pequeno combate entre elas, usando a régua da matemática bíblica. E vejamos quais delas passam no teste. A Bíblia Católica, aparentemente, já começa com uma certa vantagem. Porque a Bíblia Católica tem 73 livros. 73, para quem está acompanhando nossa série, é um número especial na Bíblia. É um número estrelar hexagonal. É uma das 4 celebridades da matemática bíblica. A Bíblia Evangélica tem 66 livros. O número 66, ele também é um número importante na matemática bíblica, que é um número triangular. Nós também já vimos sobre ele no capítulo passado. Só que os detalhes estão nas subdivisões. Vejamos. Inicialmente, eu quero explicar que nessa simetria matemática, podemos classificar em 3 grupos. Tem, primeiro grau, a estrutura mais simples, que não é difícil alguém imitar. Segundo grau, números grandes, mais pronunciáveis, já é mais complexo para alguém imitar. E terceiro grau, números impronunciáveis. São a simetria mais difícil de alguém inventar. Vejamos se a Bíblia Católica passa nesses testes, já que a evangélica já mostramos que passa. Vamos começar pelo básico. 73 livros, 66 livros. O número não são significativos, não quer dizer muita coisa. Só que o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 46 livros. O número 46 já não tem significado na matemática bíblica. 46 é 2 vezes 23. Nem o 2 nem o 23 são significativos. 27, que é o número de livros do Novo Testamento, é super significativo porque é um número cúbico. E é o cubo de 3, que na Bíblia representa a santidade de Deus, a trindade, etc. Então, a santidade ao cubo, aí é um pouquinho, já estou entrando na área da numerologia bíblica, do simbolismo bíblico. Mas, enfim, o Novo Testamento, nas duas Bíblias, possui 27 capítulos, e 27 é um número cúbico especial. Já 46, que é o número de livros do Antigo Testamento da Bíblia Católica, não é significativo. E na Bíblia Evangélica, são 39 livros no Antigo Testamento. 39, meus amigos, são 3 vezes 13. Tanto 3 é significativo na Bíblia, na matemática bíblica, quanto 13. E por quê? Vamos lá. 73 é um número estrelar hexagonal. 66 também. 1 a 1. 27 é um número cúbico. 27 é um número cúbico. 2 a 2. 3 é um número triangular. O 2 não é. 3 é um número estrelar hexagonal. 23 não é. 4 a 2. Então, só no básico, a Bíblia Evangélica dá de 4 a 2 na católica, no básico. Aí nós temos esse teste que nós já vimos na Bíblia Evangélica, que os livros centrais da Bíblia Evangélica, um contém 7 capítulos, Miqueias, o outro contém 3, que são os números centrais da matemática bíblica. Já na Bíblia Católica, como a quantidade de livro é ímpar, então o centro só tem um livro, que é Amós, 9 capítulos, que não é significativo. Já que nós vimos que todos os livros que ocupam a ordem de 3 e seus múltiplos, a soma total dos capítulos dá um número cúbico, e justamente o cúbico de 3, ou de 7. 7 vezes 7 vezes 7. Na Bíblia Católica, o total é 401, que não é múltiplo nem de 3 nem de 7, então não é significativo. Na Bíblia Evangélica, nós vimos que os livros que ocupam a ordem 7 e seus múltiplos, a soma total é 120. 120 é 40 vezes 3. O 3 é significativo na Bíblia, o 40 é um número muito significativo, e o 120 é muito significativo. 120, aliás, é um número triangular. Já na Bíblia Católica, o total é 174, que não é significativo. Os seus fatores só tem um que é significativo, que é o 3, mas o 2 não é, o 29 não é. Bíblia Evangélica, os livros que ocupam a ordem múltipla de 3 e 7 ao mesmo tempo, somando os capítulos, dá 37, um número bem claro, significativo. Na Bíblia Católica, não é muito ruim, porque o total dá 21, que é 3 vezes 7. Então aqui são casos que ambas são significativas. A Bíblia Evangélica, somando o número de ordem dos livros, que só possui 3 ou 7 capítulos, total é 337, altamente significativo. A Bíblia Católica, que também possui
7 livros com 3 capítulos e um com 7 capítulos, mas a soma total do número de ordem, 403, não é significativa. E aqui nós estamos mostrando a simetria básica, primeiro grau. Na Bíblia evangélica, os livros que coincidem com a ordem da letra hebraica 3 e 7, como nós vimos, no total a soma dele, dos capítulos dele, dá 73. Na Bíblia católica, nada é significativo. Lembra daquela reta numérica? Os 9 algarismos, sem contar o 0 do 1 ao 9, o 3 e o 7 ficam na mesma sequência, na ordem crescente e decrescente. Esse esquema coincide na Bíblia evangélica. Se você olhar, contar o livro do começo para o fim, o livro que tem 7 capítulos se encontra com o que tem 3, e Miqueias com 1, e o que tem 3 se encontra com 7. Na Bíblia católica ele não se encontra. Mais um exemplo. Lembra desse esquema aqui? Que todo número que começa com 7, termina em 3, com 0 entre eles, é equivalente ou ao livro de Juízes ou ao livro de João. O 2 é o único livro da Bíblia que tem 21 capítulos, 3 vezes 7. Mas na Bíblia católica, esse esquema desaparece completamente. Outro exemplo aqui. Agora, meus amigos, deixamos o básico e vamos aqui conhecer alguns exemplos na simetria segundo grau, com números grandes, mais pronunciáveis. Na Bíblia evangélica, a gente viu que existem 7 livros com capítulo 37 e um com capítulo 73. Se colocar esses capítulos 37 e 73 em ordem, e pegarmos seus números, fizermos um número só, e colocarmos na equação modular, o resultado é do 37, que é um número significativo. Altamente significativo, é claro. Na Bíblia católica, tem um livro a mais com 37 capítulos, que é Eclesiástico. De modo que, aplicando a equação modular, o resultado não é significativo. Vai parar em Amós, capítulo 1. Um exemplozinho mais do segundo grau, 3 elevado a 3 mais 7 elevado a 7, é igual a 823.570, que na Bíblia evangélica é igual a Jeremias 37, altamente significativo. Na Bíblia católica é igual a 2 Macabeus, capítulo 4, não significativo. Se a gente passar para o terceiro grau, ou ainda mesmo no segundo grau, no primeiro grau nós temos algumas coincidências entre a Bíblia católica e a evangélica. Meu amigo, mas quando nós chegamos no segundo, terceiro grau da simetria, todas essas aqui e outras mais, a Bíblia católica é reprovada. Várias simetrias que eu nem citei nessa série que estão reprovadas. Todas elas. Principalmente envolvendo a equação modular. A Bíblia católica não passa nenhuma delas. Reprovada. Olha só. Reprovada. Muito mais testes detalhados você encontra na Enciclopédia de Arquivo 7, disponível a partir do site arquivo7.com.br. Enfim, meus amigos, se você está diante de 2 Bíblias, uma está recheada de padrões numéricos, semelhantes aos que estão em Gênesis capítulo 1, já a outra não contém nada disso. A conclusão é óbvia. Qual delas aparenta ou demonstra mais prova e evidência de que foi realmente inspirada? Melhor dizendo de outra forma, você encontra 7 Bíblias diferentes numa mesa. A primeira tem 10 padrões matemáticos, a segunda tem 20, a terceira tem 30, a quarta tem 40, a quinta tem 50, a sexta tem 60, mas a sétima tem 300 padrões. Qual delas, com certeza, foi divinamente inspirada? É isso que é a matemática bíblica. É para isso que ela serve. Para provar que a Bíblia foi inspirada por Deus e provar que a Bíblia, com 66 livros, 1.189 capítulos, está completa. Quem pode contestar isso? Até o próximo capítulo, se Deus quiser.